Olá, alunos, como estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Juliano. Estamos aqui então para a nossa segunda aula da nossa segunda unidade curricular, onde tratamos de concepção e formação do ser humano. O tema específico da aula é a anatomia do encéfalo e o eixo hipotálamo-hipófise gonadal. No roteiro da aula de hoje, estudaremos a estrutura geral do encéfalo, a localização do hipotálamo, a localização e a divisão da glândula hipófise e os hormônios hipofisários. Pessoal, encéfalo. Temos nessa imagem um corte sagital de um neurocrânio e as estruturas encefálicas. Encéfalo é o nome que eu dou para todas as estruturas do sistema nervoso central que estão localizadas dentro do crânio, certo? Então vejam, aqui nós temos os ossos do crânio. Logo abaixo dos ossos do crânio nós temos as meninges, que são as membranas que envolvem todo o sistema nervoso, certo? São 3 camadas, né? Sabemos que no espaço entre elas nós temos o líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, aquele líquido cristalino, né? Que está localizado nessa região. E vejam que nós temos uma extensão das meninges que fica aqui nessa região, ó, que fica entre o cérebro e o cerebelo. Isso a gente chama do quê? Chama de tenda do cerebelo. Então, começando assim, ó, o que é o cérebro? Cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo. São as estruturas que estão acima da tenda do cerebelo. Se são estruturas acima da tenda do cerebelo, a gente pode chamar de estruturas supratentoriais. Então, o que são estruturas supratentoriais? Que estão acima da tenda do cerebelo, certo? Essa subdivisão, então, se divide em telencéfalo, que compreende o quê? Os hemisférios cerebrais e seus lobos, e o corpo caloso, que é essa estrutura com substância branca que vemos aqui, certo? E na parte mais inferior do cérebro temos o diencéfalo, tá? Que é todas as estruturas aqui em verde. Então, quais estruturas compreendem o cérebro? O telencéfalo, com os hemisférios cerebrais, e o diencéfalo. E como é que a gente divide o diencéfalo? O diencéfalo é dividido em tálamo, que fica bem nessa região. Olha essa imagem circular aqui, a aderência talâmica. Acima do tálamo temos o epitálamo, ao seu final, na região mais caudal, temos a glândula pineal. E a parte mais inferior, abaixo deste sulco aqui que estamos visualizando, nós temos o chamado hipotálamo. Hipotálamo, então, é a parte mais inferior. Tá? Tronco encefálico é toda a parte que desce para se ligar à medula espinhal. Na parte mais superior do tronco nós temos o mesencéfalo, aqui em cinza, a ponte, que é essa região mais arredondada, e o bulbo, que fica mais abaixo. O bulbo lembra o formato de um bulbo de cebola, por isso o nome dele é bulbo, tá? A parte bulbar. E por fim, abaixo da tenda, nós temos o cerebelo, tá? Cerebelo, essa parte mais posterior, aqui próximo ao osso occipital, na parte basilar do osso occipital. Tá? Não vamos entrar em detalhes de suas funções agora. Então, o que é encéfalo? Encéfalo compreende o cérebro, que é o telencéfalo e o diencéfalo. O tronco encefálico compreende o mesencéfalo, a ponta e o bulbo. E mais posteriormente nós temos o cerebelo. Então veja que existe um termo errôneo e às vezes o paciente sofre uma injúria vascular no tronco cerebral, no tronco encefálico, aqui nessa região. E é comum a gente ouvir o termo assim, o paciente fez um AVC de tronco. Então, AVC seria acidente vascular cerebral de tronco. Então, nesse caso, a gente usa o termo erroneamente. Aqui sim temos que usar AVE, acidente vascular encefálico de tronco. O hipotálamo, ele se liga a esta glândula, que a gente vai falar muito dela daqui a pouco. Quem é essa glândula? Esta é a glândula hipófise.
também chamada como glândula mestra ou rainha das glândulas. Muito importante a gente usar essa figura para entender aonde que ela está alojada. Vejam, que osso que nós temos aqui? Este osso é o osso esfenoide. Como esse corte é um corte sagital mediano, está pegando bem no meio do corpo do esfenoide. O que nós temos no meio do corpo do esfenoide? Esta cavidade aérea aqui chamada seio esfenoidal. E logo acima do seio esfenoidal nós temos esta cavidadezinha em forma de cela, onde a glândula fica alojada. Como a gente chama essa estrutura? Esta é a famosa cela turca, antigamente chamada de cela túrcica, tá? Então, assim, qual osso que acomoda a glândula hipófise? É o osso esfenoide, mais precisamente na cela turca. Veja que temos um formato de cela aqui, como se fosse a cela de um cavalo. O cérebro, pessoal, ele tem um formato bem peculiar, que ele possui todos esses giros aqui. Como é que a gente chama esses giros? São os giros e suas circunvoluções, que formam esse formato bem típico do cérebro, tá? E todas essas pregas que se formam no meio a gente chama de sulcos. Então, quando falamos de formato do cérebro, a gente fala assim, ó, circunvoluções e giros cerebrais e os sulcos, que são essas pregas. Aqui, pessoal, uma imagem que mostra todos os ventrículos do encéfalo, tá? O sistema ventricular. Sistema ventricular, porque aqui desses ventrículos é produzido e também fica armazenado e também é absorvido o líquor, tá? Então, para nós darmos uma pincelada nisso, para vocês entenderem a posição perante o encéfalo, aqui temos uma imagem do encéfalo, né? Onde temos o cérebro mais acima, o cerebelo mais abaixo, o tronco encefálico aqui embaixo. Então, vejam, nós temos os ventrículos laterais, direito e esquerdo, que cada um fica de um lado dos hemisférios cerebrais. Bem no centro nós temos o terceiro ventrículo. Pessoal, o terceiro ventrículo ele fica exatamente no meio do diencéfalo, tá? Mais precisamente no meio do tálamo. Bem no centro do tálamo, lembra que eu falei que tinha aquela imagem circular que era a aderência talâmica? Muito bem, ela passa aqui, ó. Ela se comunica no meio do terceiro ventrículo. E lá embaixo nós temos o quarto ventrículo, ele fica um pouquinho atrás da região do tronco encefálico e à frente do cerebelo. E este canal que liga o terceiro ao quarto ventrículo é o chamado aqueduto cerebral, o qual já foi chamado de aqueduto de Sylvius. Nessa imagem, a gente pode ver os lobos cerebrais, mais precisamente os lobos do telencéfalo. Temos aqui uma vista lateral e aqui uma vista superior, estamos olhando por cima. A primeira divisão do telencéfalo, a gente pode ver que ele é dividido exatamente ao meio no plano sagital mediano. Nessa região, nós temos uma extensão das meninges que formam a chamada foice mediana, que compõe a linha média do cérebro, tá? É uma extensão, então, das meninges. Então, cada lado, nós temos um hemisfério cerebral, hemisfério direito, hemisfério cerebral esquerdo. E os lobos, a gente separa assim, conforme os ossos do crânio. Se vocês recordarem ali das primeiras aulas de osteologia, a gente falou sobre os ossos do crânio, que são o frontal, os parietais, os temporais e o occipital. Os lobos, eles são nominados conforme o osso que está íntimo a eles. Aqui, por exemplo, nós temos o osso frontal nessa região. Então, o nome deste lobo é o lobo frontal. Na vista lateral está aqui, na vista superior está aqui. Mas para trás um pouquinho e superiormente nós temos os ossos parietais. E abaixo dos ossos parietais, os lobos parietais, que são esses em verde aqui. Tá? Lobos parietais. E mais posteriormente, na região occipital, a região da nuca, nós temos o lobo occipital.
próximo ao osso occipital, certo? Mais posteriormente. Mais abaixo, na região das orelhas, nós temos os ossos temporais e automaticamente os lobos temporais estão nessa região. Então, frontal, parietal, temporal, occipital. E abaixo desses lobos, um pouquinho mais isolado, nós temos o lobo insular. Lembre, a palavra insular vem de ínsula, de ilha. É como se fosse um lobo mais ilhado, mais profundamente. Aqui temos a glândula hipófise, glândula mestra, rainha das glândulas, pequenina, do tamanho de uma semente de ervilha, pesando aí em torno de meio grama, muito pequena. Vejam, e para ser a rainha das glândulas, pequenina desse jeito. Super protegida, vamos ver se vocês lembram. Qual é o nome do osso em que ela está alojada, totalmente protegida aqui, pessoal? Lembrem, é na cela turca, vejam que tem um formato de cela, vejam que as meninges envolvem ela. Cela turca, e qual é o osso? Osso esfenoide. Gente, basicamente assim, ó, ela é ligada ao hipotálamo, lembrem, nós temos aqui o hipotálamo acima, o tálamo e mais acima ainda o epitálamo. Mas o que conversa com ela? É o hipotálamo. Essa estrutura que liga a glândula hipófise o hipotálamo a gente chama de infundíbulo. Infundíbulo é o nome dessa estrutura que liga o hipotálamo à glândula hipófise. E como que se divide a glândula hipófise? Vejam, essa região é voltada para frente. O tecido é diferente do tecido da parte de trás. Vejam, o tecido dessa parte anterior é um tecido glandular, por isso ele é chamado de adenohipófise, ou seja, adeno vem de glândula, de tecido glandular, a parte produtora, a parte que produz hormônios, tá? Ela é uma glândula endócrina. Então, hipófise anterior ou adenohipófise é a região onde são produzidos os hormônios da hipófise, certo? Tecido glandular. Na parte mais posterior, nós temos a hipófise posterior, também conhecida como neurohipófise. Vejam que é o mesmo tecido que vem lá do hipotálamo, tá? Hipotálamo e fundíbulo e hipófise posterior é o mesmo tecido, por isso chamamos de neurohipófise. E aí, a neurohipófise produz algum hormônio? Não, a neurohipófise não produz hormônios, mas ela armazena e libera alguns hormônios que são produzidos nos núcleos hipotalâmicos. Eixo hipotálamo hipófise gonadal. Regulação neuroendócrina. Como que funciona um eixo? A gente chama isso de biofeedback negativo. Vejam, temos aqui a glândula hipófise, o infundíbulo, o hipotálamo. Lá embaixo, vamos imaginar que temos as gônadas, né? Na mulher, os ovários, nos homens, os testículos. Antes de eu falar desse resumo, deixa eu só citar para vocês aqui sobre essas 5 células presentes aqui na nossa adenohipófise. Primeiro, os lactotrófos. Essas células produzem a prolactina, que vai agir aonde? Lá na glândula mamária, na produção do leite materno. Somatotrófos são células especializadas na produção do GH, o hormônio do crescimento. Vamos pular aqui os gonadotrófos. Os corticotrófos são células especializadas na produção do ACTH, hormônios que vão atuar lá nas suprarrenais, nas adrenais. Tireotrófos, células que vão produzir o TSH, o hormônio estimulador da tireoide, que vai estimular a produção do T3 e T4. Agora voltando aqui para os gonadotrófos, que são células especializadas nas gonadotrofinas ou gonadotropinas. Quem são elas? O FSH e o LH, que a gente já citou elas na aula da semana passada. FSH, hormônio folículo estimulante. Nas mulheres, vai comandar o crescimento folicular. Nos homens, a espermatogênese, tá? A produção dos espermatozoides. LH, hormônio luteinizante. Nas mulheres,
A ovulação, a ruptura, o rompimento do folículo ovulatório. E nos homens, a produção da testosterona nas células intersticiais. Pois bem, vamos dar o exemplo aqui da testosterona. Conforme os níveis de testosterona no sangue. A pessoa tem níveis altos de testosterona, porque a produção de testosterona foi boa, foi bem atuante. Vamos ter lá no hipotálamo um feedback negativo de que a testosterona está alta. E como este feedback é negativo, quanto mais testosterona no sangue, menos a liberação desse hormônio do hipotálamo. Esse é o GNRH, ou seja, o hormônio regulador. Sempre que temos um R, está se referindo ao hormônio liberador. Então o GNRH ele regula porque ele libera a produção das gonadotropinas. Então, quanto maior a concentração dos hormônios na corrente sanguínea, menor será a liberação da produção das gonadotropinas, que é o FSH e o LH. Nós temos um resumo do que a gente falou até agora. Temos aqui a glândula hipófise, como a gente consegue identificar nessa parte mais rosa, a adenohipófise ou hipófise anterior, que tem 5 tipos de células especializadas na produção dos hormônios que irão comandar as glândulas do corpo. Né? Desses 5 células sairão 6 hormônios. O que a gente está falando hoje, então os principais são as gonadotropinas, né? Que vão comandar as gônadas. Masculina, no caso, seriam os testículos, feminina seriam os ovários. Crescimento folicular, espermatogênese do FSH, produção dos hormônios femininos e da testosterona pelo LH. E também a ovulação, né? O rompimento do folículo ovulatório. E não podemos deixar de citar esses 2 hormônios que são armazenados e liberados pela neurohipófise. Mas lembrem, elas são produzidos nos núcleos hipotalâmicos. Então seriam a ocitocina, que é aquele hormônio importante nas contrações, na contração uterina e também na expulsão do leite, quando a mamãe está amamentando, né? Lembrem que a prolactina vai comandar a produção do leite e a ocitocina vai comandar a expulsão do leite. Precisa se contrair para que a mãe consiga liberar o leite. E o outro hormônio seria o hormônio ADH, ou antidiurético, aquele hormônio que vai atuar bastante durante o sono, inibindo as alças de Henle, né? Os néfrons de produzir urina ou de filtrar o sangue. Nesta última imagem, então, nós temos o esquema completo aqui que está resumindo o eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Aonde que tudo começa, gente? Começa aqui no hipotálamo. E como que começa? Através do feedback negativo, como a gente já citou. Ou seja, ele vai detectar a presença dos hormônios, né, na corrente sanguínea. E o feedback é negativo porque quanto maior a concentração do hormônio, menor a liberação do GNRH, que é o hormônio regulador, o hormônio liberador das gonadotrofinas. Então, quando ele é liberado, ocorre maior produção e liberação dos hormônios gonadotróficos, que são o LH e o FSH. Só para resumir novamente, FSH nos homens, produção do espermatozoide, espermatogênese. Nas mulheres, crescimento do folículo ovulatório. LH, hormônio luteinizante nos homens, produção da testosterona. Nas mulheres, ovulação. No caso, rompimento do folículo ovulatório. Certo, pessoal? E para a gente finalizar, então, tem a nossa tarefinha da aula de hoje, né? Eu mandei para vocês o roteiro da aula, eu quero que vocês preencham esse roteiro conforme vocês entenderam a aula de hoje e conforme as dúvidas que vocês vão sanar durante o nosso chat. E eu quero também que vocês encontrem figuras com os nomes e as principais funções. Quando eu digo principal função, se vocês encontrarem 2, 3, 4, 5 funções, vocês vão eleger qual, na opinião de vocês, é a melhor função, é a principal função dos lobos cerebrais, do cerebelo, do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.